Outros lugares do Brasil, levanta a mão ali atrás, é da onde? Oi? Amapá. Temos Amapá aqui hoje? É sério isso mesmo? Porra, mano, por isso você tá longe assim. Que da hora, tá passando férias em São Paulo? Sim, compras. Oi? Compras. Compras? Sim. Você tava muito mais perto de Nova York. Porra, não é? Dava pra ir andando, mano. Pega o busão ali, chegou. 2 quadras. Olha, eu não sei, viu? Não sei se você fez a coisa certa aqui. Vou fazer compra em São Paulo. Porra, mano, parabéns. Mas que legal que vocês estão aí. Tem alguém de fora do país aqui hoje? Someone from another world? Sempre tem um gringo perdido aqui. Olha lá, tá vendo? Where are you from, lady? Mora nos Estados Unidos. Ah, mas porra, você é de São Bernardo. Aí não, mano. O que você veio fazer aqui? Correr um pouco de risco. Ô moça, você que mora nos Estados Unidos, que cidade você mora lá? Saturno? St. Louis. St. Louis from Maranhão. Tô ligado de onde você é. Ali. Do lado do Amapá. Vamos apagar as luzes então, mano. Sejam todos bem-vindos aí a esse show. Olha, cara, tem muita coisa acontecendo, né, no nosso país, meu Deus do céu. Primeiro, eu gostaria de me apresentar direito pra vocês, cara. Oi, meu nome é Fábio Rabin, eu tenho 37 anos, sou São Paulino e nas quartas de finais do Paulistão. Tá vendo? E mano, eu comecei com Bruno Pérez, Jonathan Gomes e Diego Souza. E o meu presidente é um pau no leco. E mesmo assim eu tô nas quartas de finais do Paulistão. Muitos de vocês devem estar pensando, isso é mentira, mas é verdade. Eu consigo provar como. Sorte pra caralho, velho. A gente tem muito rabo, é isso sim, viu? Mano, todo mundo ficou falando essa semana da propaganda da Betina. Vocês viram isso, mano? Que é? Sempre tem um bêbado estragando o vídeo. Agora, velho, eu vou dizer um negócio pra vocês. Tá meio complicado, né? Você ver vídeos de qualquer espécie, porque você é invadido por essas propagandas. E agora eu fiquei chateado, porque bateu nas crianças, velho. Você viu o bagulho da Momo? Pô, que coisa escrota, cara. Eu fiquei mal preocupado. De verdade, agora eu cheguei na minha filha e falei, ô filha, você tá ligada que estão aparecendo uns monstros no meio dos desenhos? Ela falou, sei, a Silvia Bravanel. Falei, não. É a Daniela Albuquerque, filho. Você se enganou, mano. Tá meio perigoso a programação infantil. Porra, aparece um monstro na internet. Eu tirei o celular da minha filha. Falei, vai ver TV. Aí liguei a TV, massacre na escola de Suzano. Desliguei rápido assim. Traumatiza as crianças. Eu cheguei, sexta-feira é dia de fantasia na escola, né? Minha filha vai fantasiada. Falei, você quer ir de Rapunzel, de Bela? Ela falou, eu quero ir de General Mourão. A me proteger. Que bagulho louco, né, velho? E eu tô um pouco chateado hoje, viu, cara? Porque, ó, semana passada, sabe que eu tenho as amizades aí no meio da comédia? Eu dei carona pra um amigo meu que pediu. O Thiago Ventura pegou, mano, eu dei carona pra ele, ele desdenhou o meu carro. Olha isso, ainda bem que eu não aceitei comer ele, que nem ele pediu, senão eu ia falar mal da minha performance. Achei sacanagem isso aí, velho, porque a grande realidade é essa, eu tenho que assumir, eu tenho um carro um pouco velho, eu tenho ele há 10 anos, e eu comprei usado, de uma senhora, que tinha ele há 20 anos, que também comprou usado, do Cid Moreira, que herdou do avô. Meu carro é um pouco velho mesmo, eu juro. Uma vez cheguei no posto, eu falei pro cara, completa, ele falou, não, vou botar metade, o resto você junta e troca o carro. Um dia eu fui parar no manobrista, o manobrista falou, nós não estamos admitindo ninguém não, mano. Falei, se liga, velho, eu sou o Fábio Rabin. Ele, então, tá desempregado, mano, não vai. Aqui você não vai trabalhar, caralho.
O carro tá zoado mesmo, mano. Eu tenho que assumir, né? Quando o carro tá velho, a gente percebe, né? Pô, aqui mesmo, agora arrumei treta, parei na vaga de idoso. O cara falou, mas você é moleque. Eu falei, mas meu carro não. Se meu carro fosse um Transformer, ele ia ser o Michel Temer. Porque tá velho e só anda 20 metros agora. O carro tá velho demais, mano. O negócio tá complicado na minha vida, viu? Agora, aqui no nosso país, várias coisas estão acontecendo. Pô, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né? Ele ficou emocionado. Ele viu o Donald Trump, mano, o zoilinho dele brilhava, né, mano? O topetinho balançava de felicidade. Ele viu o ídolo dele, é o Donald Trump. É como se o Lula encontrasse com o Marcola. Ele ficou muito empolgado. Ele falou, olha, eu confesso que eu não gosto de gays, mas me excitei um pouco. Sua peruca é sexy. O cara encontrou o Donald Trump, mano. E foi muito louco, né? Os passeios do Bolsonaro, achei muito curioso, né? Primeiro que ele foi visitar a inteligência. Eu falei, o Bolsonaro? Deve ser meio longe pra ele. É tipo eu ir pro Amapá. Bolsonaro visitando a inteligência é que nem o Temer visitar o centro de juventude. Ou o Lula ou Alcoólicos Anônimos. E foi muito louco, porque ele foi na inteligência, daí depois ele fez uma live, né? E eu esperei, ele falou, eu fui na inteligência, na CIA. Eu falei, onde você foi? Na CIA. E eu esperei ele falar alguma coisa tecnológica, né? O que você reparou, Bolsonaro? Eu vi que estava escrito no muro, Isaías, Deus, direi a verdade. Eu falei, o que tem a ver com as calças? Ele não falou nada da CIA, velho. Ele fez uns passeios meio merda. É difícil ser presidente, né, mano? Porque eu, quando eu vou para os Estados Unidos, pô, vou pra praia, vou pros parques. O Bolsonaro visitou a CIA e o cemitério. Olha que bosta de passeio. Perguntaram pra ele, você não quer conhecer a Disney? Ele falou, não, tem o Bambi lá. Estou contra. Depois vazaram uma notícia, achei sacanagem, que ele foi no shopping. Aí é mancada, porque os amigos dele devem ter pedido um presente. Os amigos, o Bolsonaro, traz um revólver aí, os amigos, né? E o Frota, traz a Pamela Anderson. O Bolsonaro, não, eu fui no shopping, comprei 2 calções e uma camisa. Mão de vaca do caralho. Depois eu que sou judeu, né? O cara é presidente, comprou 2 calção e uma camisa, mano. Imagina se ele fosse antes disso. Trouxe um chaveiro pra você. Judeu esse, né, mano? Olha, velho, e aí dessa viagem herdamos alguns frutos, né, mano? Todo americano agora pode vir pro Brasil, né? Só que, mano, os caras podem vir pro Brasil e voltar também, se sobreviver também, porque não é fácil. E os caras parece que vão instalar uma base de foguete no Brasil. Eu falei, caralho, mano, que louco isso, né? Uma base de foguete. E o Bolsonaro falou, meu filho da Lua vai cuidar dessa parte aí. Vai deixar com o menino. O menino vai tomar conta, né? Que merda, né, velho? Eu vou dizer um negócio pra vocês. Esses encontros são engraçados, né? E o Brasil ganhou também de volta. Nada, não ganhou. Eu achei que o Trump desdenhou o Brasil. Ele laranja da porra. O Bolsonaro foi lá, deu a camisa da seleção brasileira. O cara deu uma da seleção dos Estados Unidos. Grande merda, mano. É que nem eu dar uma camiseta do São Paulo e receber uma do Oeste. Se bem que agora o Oeste tá igual. Olha, fica na sua. Encontrei a torcedora do Oeste hoje. Agora, achei curioso também que o Donald Trump pegou o WhatsApp. Aliás, o Bolsonaro pegou o WhatsApp do Donald Trump. Eu falei, mano, pra quê? Ele não fala inglês. Que comunicação é essa que vai acontecer? Trump vai mandar uma mensagem. Hello, Bolsonaro. How you doing? Ok.
What are you gonna do next month? Ok. Fuck you, Bolsonaro. Ok. Peraí que eu vou pegar o Google Tradutor. Quer dizer, pera aí. Ok. Let's ataque Venezuela. Look the carnaval video. What is golden shower? It's my hair, my hair. Que merda, né, mano? Olha, eu vou te falar, cara. É muito bizarro, né? E o Bolsonaro deve ter chegado lá nos Estados Unidos e falado: oi, eu sou o Jair Bolsonaro, tenho 63 anos, sou presidente da República. Eu comecei com Kit Gay e Luciano Gimenez. E hoje eu estou aqui. Que merda, né? O Temer foi preso e ele é muito velhinho, né, cara? Ele ficou assustado. A hora que ele foi preso, ele falou: vou pra guilhotina, não quero. Falaram: não, calma, não tem mais isso, Temer. Tá muito velho, né, mano? Falaram pra ele: mãos ao alto. Ele falou: não consigo. Já tem passagem? Tenho, vou pra Lindóia cuidar das varizes. Muito velhinho, mano. Colocaram ele numa sala, né, mano? Porra, de 20 metros. Falaram: você vai ficar numa sala de 20 metros. Ele falou: muito grande, só consigo andar 10 ali. Pô, a sala não tem janela, velho. Que é pra ele não virar morcego e fugir. Uma coisa que, mano. Agora eu vou dizer um negócio pra vocês, mano. Tem um lado meu que é humano que fica com um pouco de pena, sabe? Porque, porra, ele tá muito velho mesmo. Isso é sério, mano. Juro, ele orna com o meu carro, pra vocês terem uma ideia. Cara, de verdade, ele tá muito velhinho. Se você parar pra pensar, uma prisão do Temer de 3 dias pode ser uma prisão perpétua. Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Confesso pra vocês, ó, eu tô um pouco de jet lag hoje, mas tá da hora. Eu voltei hoje em Nova York, mano. Fui lá fazer um show lá com o Rafinha Bastos e o Maurício Meirelles. Foi muito legal, cara. Pô, foi muito legal, mas eu percebi que eu sou meio burro. Porque, tipo, eu falo inglês a ponto de fazer um show no palco, mas não ao ponto de pensar em inglês na vida. E essa viagem me colocou em várias situações que eu me fudi. Por exemplo, eu preparei a minha cabeça para fazer um show. Eu falei: beleza, treinei o meu texto em inglês e eu estava preparado para falar inglês quando eu chegasse em Nova York. E não antes. Por quê? Porque o americano, isso é uma coisa, você vai para fora, dá uma saudade do Brasil, porque o brasileiro, ele é quente. Os gringos são frios pra caralho, velho. Eu não estava pronto para isso. Eu cheguei no avião, tinha uma aeromoça furiosa, falando inglês. Furiosa por nada. Eu juro, eu tava sentadinho assim na minha cadeira, com a minha esposa do lado. A aeromoça virou pra mim e do nada falou: passport, sir. Eu falei: caralho, eu não tava pronto ainda pra falar o inglês. Só que eu sei falar, mas eu não tava pronto. Aí eu só fiz assim, mostrando que tava em cima, né? Ela falou: go get it. Eu levantei, né? Fui pegar. 2 segundos que eu demorei, a mulher falou: ok, I'll be back. Saiu fora. Eu, caralho, eu tava pegando o passaporte. O avião começou a andar, veio outra aeromoça. Falou: sir, sit. Aí eu quis falar pra ela: olha, a outra aeromoça mandou eu levantar. Só que não veio a palavra aeromoça na minha cabeça. Aí eu fiquei: deodorante. Eu não conseguia me comunicar, cara, com a mulher. Parecia uma porra de um índio maluco. A mulher: sir, sit. I no, the other woman, sit now. Aí eu falei: I'm not a dog. Do nada eu quase não vou. Vocês entenderam que eu quase não fui? A mulher: sit now. Eu falei:
not a dog. Sit. Eu... Mano, você sai muito da zona de conforto. Caralho, mano. E olha, eu escolhi uma data boa pra viajar, viu? O dólar era 4,60. Eu escolhi, eu esperei. Eu falei, deixa chegar. A hora que eu for ficar pobre, eu vou. Semana que vem tô indo pra China também. Já marquei. Eu sou desses. Eu gosto de me botar à prova. Mano, você tem noção o que é o dólar 4,60, velho? Eu não almoçava, eu fazia um investimento no meu estômago. Caro, velho. Muito caro, eu juro. E você não consegue viver direito, você não consegue fazer amizades assim, se fudendo sempre. Porque, né, quer ver, eu fui jantar com a minha esposa, deu $80 a conta. Eu dei uma nota de 100, e a garçonete falou, do you need your change? Eu falei, claro, você é minha esposa, por acaso? Só que pra eles é 20 contos, só que multiplica por 4,5, 100 pau pra garçonete. Eu falei, não. Ah, mas é o serviço. Foda-se. Serviço que eu dou por 100 pau pra garçonete, tem que fazer um boquetão. Com todo respeito. Não, mano. 100 pau. Mas você tem que dar, você não pode deixar de dar, não é aqui, que nem aqui, tipo, talvez você não dê. E aí o que eu fazia? Eu rezava pra uma garçonete me tratar mal. Eu entrava, a mulher, hello, sir. Eu falava, filha da mãe, ela parece ser legal. Aí eu começava com uns puta negócios, falava, chegava no restaurante e falava, hi, do you wash my car? Aí a mulher, no, sir, it's a restaurant. Aí eu, caralho, ela tá sorrindo ainda. Eu falava, show your boobs. Aí a mulher, tem que dar $20 pra essa mulher, mano. E vou falir nessa merda. Puta de um frio, velho. Eu juro, eu vi a Estátua da Liberdade fazendo assim com a tocha. Frio, mano. Um frio. Eu olhei na internet, entre o clima-tempo. Aí tava acostumado Guarujá. Eu falei, não, vamos New York, filha da puta. 0 graus. Eu falei, mano, 0 graus. Não vai chegar a 0, né? Eu falei, bom, se chegar também deve ser tipo Campos Jordão na madruga. Nada que 2 moletão em cima do outro não resolva. Mete uma meia na mão e já era, mano. Aí botei 2 moletom, cheguei. Mano, eu saí do aeroporto, parecia que eu tinha tomado uma flechada de gelo da Elsa no peito. Falei, caralho! Não, eu quase não entro no país por causa do meu inglês imbecil. Você tem que falar 2 palavras, cara. Você não precisa saber falar inglês. Você tem que decorar. Quando você vai entrar nos Estados Unidos, você tem que falar holidays ou vacation, que é tipo férias, né? Você não vai falar try a new life. Você fica, né, mano? O cara constrói um muro na sua frente. Você não vai, né? Só que é só isso que você tem que falar, né? Tipo, holiday e vacation. Eu não consigo falar. Eu sei que é pra falar isso, mas não. Aí o cara, what are you doing here? Eu falei, travel. Aí o cara fez assim. Minha mulher que não fala inglês falou, meu, você é idiota. O cara, ok. Tipo, mano, esse cara não consegue nem lavar banheiro, idiota. Aí eu passei ali, mano. Entrei no bagulho, mas um frio da porra, velho. Eu sei que a gente saiu do hotel, uma friaca, eu e a Camila, a gente entrou numa loja, assim, correndo, uma loja de roupa, a primeira que tinha. Mais cara, velho. Puta que pariu, $200 num casaco horroroso, que parece um sleeping, que você nunca mais vai usar na sua vida. $200, o mais barato, que dá R$1.000 quase. Eu falei, Camila, não dá, mano. Vamos procurar numa loja mais barata. Ela falou pra mim, se eu sair daqui assim, eu morro. Eu falei... Vamos procurar numa loja mais barata. Compramos. Morri com $200 naquela merda. Velho, olha, se eu falar pra vocês o que eu sofri naquele lugar. Aí eu falei, não, vamos fazer uns rolês diferentes, né? Fui numa peça da Broadway, fui assistir uma comédia. Puta, animal, velho. Entendi 3 piadas, mas foi muito legal. 3 horas de comédia, entendi 3 piadas. Aí o que eu falei? Tive uma ideia genial. Falei, pô, vamos conhecer um pico diferente. Vamos no Brooklyn. Puta ideia.
Pegamos o busão. Eu nem sabia que você tinha que ter um cartão, eles não aceitam dinheiro no busão. Aí que o cabaço do Itaim abriu a carteira, cheia de dólar, de repente tinha um maluco aqui, assim. Aí eu falei, não, comecei a olhar pro maluco, né, o cara... Não tinha como, mano, deu 5 minutos eu roubei o tênis dele, não deu. Puta Nike da hora o maluco usava, velho. Mas não, sério agora, eu juro que isso aconteceu. A gente foi num shopping no Brooklyn, e aí, porque a gente queria conhecer, todo mundo odeia o Chris. E pra quem não entende o que é o Brooklyn, é mais ou menos, sei lá, um americano vir pra cá e conhecer Osasco. Fala, não, vamos pro shopping Osasco. Mas é do caralho, tem uma história ali, né, mano? E aí eu entrei no shopping, de repente eu vejo um cara que parecia, tipo, sei lá, o cara de filme. O negão tinha 2 metros de altura. Um bonezão assim, cara, umas correntes grandes de ouro, tá ligado? A calça tava na canela. O cara só de cueca no shopping, com aquele puta frio. Aí o que eu pensei? Vou observá-lo. Ele é muito atrativo. Eu comecei a olhar pro cara assim, mas assim, caralho, que legal, sabe? O cara, juro pra vocês, o cara tava assim, ele fez isso aqui. Ele veio que nem um tubarão na minha direção. Eu falei, puta que pariu. O cara falou, what the fuck, man? What the fuck? Aí eu olhei pra ele e falei, what? What? Pareceu uma galinha, só... What are you looking at, man? You crazy, man? What the fuck are you looking to me, man? Aí eu quis falar, porra, te achei mó estiloso, sou do Brasil. Achei você da hora, quis olhar, pá, foi mal. Não veio nada disso. O cara, what the fuck, man? Eu falei, what? O cara, what the fuck, man? Eu falei, what? What the fuck are you looking at? Eu falei, what? Parecia que eu tava encarando o cara, tá ligado? Aí o cara, where are you from, man? Where are you from, nigga? Eu falei, here. O cara falou, what? You from Brooklyn? Aí eu tive que manter, eu falei, yes! O cara falou, where in Brooklyn? Eu falei, Rua Canário. Foi o que me veio na cabeça, Moema. Aí o cara ficou olhando pra minha cara. Falou, man, get out of here. Eu falei, what? O cara falou, shut up, man. Eu falei, I'm not a dog. Falou, yes, shut up! Eu... Mano, eu quase caguei na calça esse dia. Puta que pariu, você faltava eu apanhar nos Estados Unidos, de graça, que nem um otário, velho. Ah, mas foi muito divertido, velho. O show foi muito legal, cara. O Rafinha tá mal bem lá, fiquei mó orgulhoso. E aí eu liguei pra cá pro pessoal do Brasil, né? Falei, pô, como é que tá aí, né, mano? Que eu tô voltando. Os caras, caralho, tá todo mundo aqui em São Paulo, porra. Mascarado, com medo do vírus. Falei, carnaval é isso aí, né, mano? Aí me falaram que já tem uns casos de coronavírus aqui, é real mesmo? Parece que tem um cara e hoje descobriram outro. Eu falei, mano... Eu fiquei pensando por um lado, eu falei, pô, acho que se eu pegasse coronavírus em São Paulo, eu ia falar, provavelmente eu vou morrer, porque não vai achar a cura aqui. Ah, mas os caras descobriram o genoma. Foda-se, não vai, não tem, né? Brasil, malandro. Eu ia sair na rua folgado pra caralho com o meu coroninha. Pô, lá já no primeiro segurança, assim, falar, e aí, cuzão, cara, como é que é? Corona! Ia chegar no Brooklyn, ia pegar um avião, voltar até lá, ia falar, e aí, malandro? Brooklyn, man! Ati! Mano, que medo, né, velho? Esse negócio do corona é muito complicado, né, cara? Primeiro, inventaram umas coisas, né? Eu não sei da onde, qual que é a real do negócio. Falaram que primeiro veio da China, de uma parada que os caras tomam sopa de morcego. Eu falei, olha que ideia de merda, pra começar, né? O chinês é meio nóia, velho. Você vai me desculpar, porque o americano viu o morcego e falou, vamos fazer o Batman. O irlandês viu o morcego e falou, pô, vamos criar o Drácula, que é uma puta história. O chinês viu o morcego, vamos fazer sopa! Que doente, velho.
É óbvio que vai dar merda tomar sopa de morcego. Você acha que vai dar o quê? Visão noturna. Ah, mano.